Fala pessoal, seja muitíssimo bem-vindo a mais um vídeo aqui bem bacana que a gente criou para você com muito carinho. E olha só o tema que a gente vai conversar hoje: como fazer o cliente ter vontade de fechar com você. Será que é possível fazer isso? Será que existe formas de você inverter o jogo? Em vez de você querer fechar com o cliente querer fechar com você? Bom, se você quiser saber a resposta sobre como fazer isso no seu consultório, é só me acompanhar durante esse vídeo que você vai entender como fazer com que essa aparente reação de desejo pelo seu tratamento odontológico possa acontecer partindo do seu cliente para você, beleza? Vamos lá então para o nosso primeiro slide. Eu quero colocar aqui uma percepção para você que a partir desse autor aqui, o Daniel Kahneman, que nesse livro Thinking Fast and Slow, ele comenta sobre dois modelos de decisão mental. E a gente vai falar bastante desse modelo de decisão mental, porque é exatamente assim que se vira o jogo. É exatamente assim que você cria no paciente a percepção de que ele é que precisa tratar com você, o desejo dele tratar com você. E eu vou explicar isso de forma bem detalhada, bem aprofundada. Você só precisa prestar atenção aqui no que a gente está conversando. Vamos bem. Segundo Daniel Kahneman, todos nós, inclusive eu e você, todas as pessoas, inclusive ele ganhou um Nobel de Economia por causa desses trabalhos nessa linha que ele desenvolveu aqui, todos nós temos duas formas de pensar, exatamente essa a forma clássica de ensinar isso aqui, que seria o sistema 1 e o sistema 2. Tudo isso aqui que eu estou falando é ensinamento do Daniel Kahneman. E segundo ele, o sistema 1 é o nosso sistema intuitivo e instintivo, ou seja, ele é inconsciente, ele é rápido, ele é associativo e ele está num piloto automático. Aqui, ó, onde que se aplica isso aqui? Isso aqui se aplica na questão dos gatilhos mentais. Muitas vezes você já deve ter ouvido falar do tal do gatilho mental. O que seria isso aí? Bom, um dos gatilhos mentais, quem criou essa terminologia gatilho mental, basicamente foi o Daniel Kahneman, popularizando esse tipo de chamado, porque ele conseguiu explicar como que algumas reações base que eu e você temos, elas são simplesmente ou aprendidas ao longo da nossa vida, ou seja, cultural, a gente aprende a reagir daquele jeito, ou ela é instintiva, ou seja, vem de algum aprendizado pregresso da nossa própria natureza humana. Ou seja, grande parte das nossas decisões, aliás, segundo o autor, 95% das nossas decisões, elas são tomadas pelo sistema 1, ou seja, de forma instintiva, de forma inconsciente. Só que nós temos do outro lado o sistema 2, que é o sistema racional. E qual que é esse sistema 2? Ele é basicamente o nosso neocórtex, a parte mais moderna do nosso cérebro, a parte mais desenvolvida, a consciência que a gente consegue acessar, a lógica que a gente faz. Só que essa parte aqui, o sistema 2, ou seja, a parte racional, ela tem essas características aqui, ó, ela toma só 5% das decisões. Primeiro é isso. Segundo, ela exige esforço para se realizar. Por exemplo, clássico, se eu fizer a pergunta para você, quanto é 2 mais 2? Resposta já está na ponta da língua. Quem que foi acionado? Sistema 1, já está aprendido essa resposta, já foi internalizada. Se eu falar para você quanto que é 87 dividido por 14, aí já complica, né? 87 por 14, você já tem que pegar um papel, uma caneta, você já pensa na calculadora, porque ela não está aqui no automático para você. E aí você tem que acessar o seu sistema 2. E ele, ó, você tem que fazer esforço para acionar ele. Por isso que você para a atenção e fala, peraí, eu tenho que pensar. Ele é lento, ele é lógico, ele é preguiçoso e o pior, ele é indeciso. Por isso que quando a gente leva o nosso cliente muito para a coisa do racional, a coisa do lógico ali, deixa eu explicar para você de forma racional, ele talvez não se conecte tanto com você. E aí você perde o cliente, não entende bem. Agora, muitas vezes, quando você trabalha aqui, ó, de forma associativa e o cérebro daquele seu prospecto, do seu cliente, aquela pessoa que está com você,
capta isso aqui de forma automática, ele simplesmente fala, não sei porquê, mas é aqui que eu vou fazer. Não sei porquê, mas é esse doutor que eu quero. E assim, a gente tem muito feedback de alunos nossos que utilizam técnicas como essa que eu ensino nos meus cursos, de forma até muito mais aprofundada, e eles falam, Éder, é incrível como o paciente vira pra gente e fala assim, doutor, eu até fiz outro planejamento, outro orçamento como eles usam, mas até era mais barato que o seu, mas eu vou fazer com você. E ele não sabe bem explicar por quê. A questão é que se você aprender marketing do jeito certo, ou seja, o marketing de honestidade, aplicando ele na odontologia do jeito certo, você consegue fazer algo que eu friso muito, que é pegar o conhecimento que está no seu cérebro aí, o seu conhecimento odontológico, aquilo que você aprende nas suas imersões, aquilo que você aprende nos seus cursos de extensão, aquilo que você aprende na graduação, aquilo que você aprende na especialização e consegue transformar isso em algo que o seu cliente simplesmente queira para ele. Essa, entre aspas, transformação, essa, entre aspas, mágica de transportar essa informação é função do marketing. Por isso que eu friso muito que marketing odontológico é uma obrigação de todo dentista. Não se delega marketing odontológico, se aprende. Marketing odontológico é a cola que pega o teu conhecimento e consegue unir ela com o seu futuro cliente ou aquela pessoa que você quer conversar com ela. Vamos lá, vamos para frente então. Se você, aqui ó, já entendeu que o sistema 1, que também é chamado de sistema límbico, ok? Se você já entendeu que é aqui que a decisão acontece, como é que eu converso então com o sistema límbico? Essa é uma outra questão que a gente vai trabalhar aqui nessa aula. Como conversar com o sistema límbico? E assim, o sistema límbico, você conversa com ele através de gatilhos mentais com maestria. E aqui eu estou fazendo uma ressalva, presta muita atenção no que eu vou falar, porque a utilização de gatilhos mentais, ela precisa ser feita da forma correta. Se utilizar gatilho mental da forma errada, você acaba afastando o paciente, você causa um sistema de opressão. Deixa eu explicar um pouquinho mais sobre gatilho mental. Gatilho mental é uma reação de gatilho, ou seja, algo aconteceu e você tem a reação. É o famoso papum. Aconteceu uma coisa, tá lá outra coisa. São respostas automáticas, como por exemplo, 2 mais 2 são? Quem avisa amigo? Inconscientemente, seu cérebro completou. Você pode não ter falado, mas o seu cérebro completou. E por que ele completou? Por causa do sistema límbico. Ele é danado, ele toma decisões por você, mesmo de forma inconsciente. Então é isso que a gente coloca para a odontologia. E alguns outros gatilhos mentais, eles podem não funcionar de forma atrativa para você. Muito pelo contrário, pode oprimir o cliente. E aí que entra uma grande diferença entre você aprender a utilizar do jeito certo, com a técnica correta e com comprovação, com metodologia, de você simplesmente tentar, deixa eu ouvir falar de gatilho mental. Porque se você pegar os trabalhos originais, você vai perceber que o número de gatilhos mentais ele é bem reduzido a outras pesquisas que você pode encontrar na internet, principalmente pesquisas não científicas ou pessoas que abordam o tema sem a devida formação para estar abordando. A pessoa pega lá o famoso Ctrl+C, Ctrl+V e aí fala de um assunto, eu já cheguei a achar 23, 30 gatilhos mentais e de fato, se você pega o autor original, ele não leva para esse número tão expressivo assim, muito pelo contrário, o número é muito menos reduzido com isso, mas nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Como que eu gosto de utilizar gatilhos mentais? Eu vou dar um exemplo positivo e um exemplo negativo para você entender a diferença das duas coisas. O gatilho, por exemplo, da autoridade. E o que é um gatilho da autoridade? São símbolos ou são acontecimentos que você pode colocar para o seu cliente durante o seu atendimento ou durante o seu primeiro atendimento, que vai criar na percepção do seu cliente uma ideia de que você é uma autoridade naquele assunto. E, ou seja, de forma automática, o cliente começa a olhar e falar, uau, esse doutor Éder é bom no que ele está falando. E por que isso acontece de algumas formas? Eu vou dizer alguma coisa bem prática para você fazer no seu consultório. Um dos gatilhos de autoridade que você pode utilizar no seu consultório é colocar os seus diplomas bem à frente dos olhos do seu cliente. Por quê? O diploma é um símbolo de autoridade. Da mesma forma que você pode colocar
aqueles assim que são até os de mais destaque que você tem ao longo da sua vida curricular. Vou te dar um exemplo prático. Uma das nossas alunas, ela se chama Patrícia, ela fez um curso presencial. A Odontobranding, ela tem vários cursos, inclusive cursos presenciais, e um curso internacional nos Estados Unidos, que é feito na Universidade do South Florida. Ele é feito em harmonização orofacial, quem coordena até a minha esposa. Esse curso, essa nossa aluna Patrícia pegou o diploma dele e colocou na parede, do lado na mesa dela, igual eu estou aqui, só que botou o diploma ali. E ela começou a oferecer o serviço de harmonização orofacial. E ela percebeu que depois do diploma, ela fechou muito mais caso. E ela comentou isso comigo, e eu expliquei isso para ela. Na verdade, eu estava explicando sobre esse assunto, e aí ela me falou, nossa, é verdade, eu tenho o meu lá. Eu falei, exatamente, o que você está fazendo é colocando um gatilho de autoridade. Então, essa é só uma das formas de fazer isso. Qual que é uma outra forma que você pode fazer que é bem simples? Você colocar os seus livros de odontologia atrás de você. Os seus livros na sua estante, colocar alguma prateleira atrás de você e colocar livros, ou em algum lugar que o paciente possa ver. Mas não é um livro não, coloca tudo. Mas organizado, para não ficar bagunçado. É óbvio, não pode ficar feio, tem que ficar organizado. E por que os livros são? Porque, de alguma forma, isso é um conhecimento aprendido, nós aprendemos que pessoas que leem muito, pessoas estudiosas, elas se tornam autoridades no assunto. Quer um exemplo prático disso? Se você perceber, muitas entrevistas nos jornais como o Globo News ou jornais que trabalham com entrevistas com especialistas, com consultores, com pessoas formadoras de opinião, muitos desses formadores de opinião, eles estão em bibliotecas. Bibliotecas, desculpa o erro. Muitas vezes eles estão em bibliotecas. E por quê? Não é por acaso. Eles estão lá porque eles usam aquela prateleira de livros como um símbolo de reconhecimento. Ou seja, ele está conversando aqui sobre um dado assunto, mas como tem um monte de livro ali, qual que é a associação que o nosso cérebro faz? Pô, esse cara deve ter lido esses livros tudo aí. Lembra aqui, ó, mostrei aqui que muito da sua decisão, ela é intuitiva, instintiva e ela é associativa. Então, quando você utiliza gatilhos mentais, como por exemplo da autoridade, o que você está colocando para o seu possível cliente é uma associação. Por exemplo, pessoas que têm diploma são associadas a um grau de escolaridade mais elevado. São pessoas que estudaram mais, pelo menos do ponto de vista clássico. Pessoas que estão por trás de livros, ou que estão com livros atrás delas, elas estão ali meio que blindadas por aqueles livros. Isso é um sinal de autoridade. Agora, alguns gatilhos de autoridade, eles não são tão legais assim de utilizar. Como, por exemplo, existe um gatilho, e eu vou te mostrar ele só para você entender quão importante é saber a diferença sobre o que deve ser utilizado com o seu paciente e o que não deve. Um dos gatilhos é você fazer o seguinte, você posicionar a cadeira do seu paciente, a cadeira aqui, ó, de frente da sua mesa, posicionar ela ligeiramente abaixo de você. Por quê? Como que funciona assim? Historicamente, a gente aprende a respeitar as pessoas maiores. Por exemplo, seu pai, a sua mãe, quando você é criança, quando a gente é criança, a gente sempre está olhando para cima para conversar com eles. E de alguma forma a gente aprende a olhar para cima e conversar com quem está de cima para baixo, como se aquela pessoa tivesse mais autoridade. A gente respeita pessoas que falam com a gente de cima para baixo. Só que esse é um tipo de respeito e é um gatilho de autoridade, só que ele é, na minha visão, de forma negativa, porque ele impõe um silêncio ou um posicionamento de inferioridade para aquela outra pessoa. E eu absolutamente sou totalmente contrário a você, com o seu paciente, utilizar alguma técnica que não seja legítima no reconhecimento do paciente com você. Ao utilizar uma técnica da cadeira mais baixa, você pode até criar no paciente, sim, uma resposta de autoridade. Só que isso aí vai dar um efeito rebote lá no futuro, porque você pode até conseguir naquele exato momento uma percepção de autoridade, mas aquilo gera revolta. Basta você ver quando você tem alguém que te oprime. Se você imaginar uma cena de opressão, onde você cala a boca por alguém porque de cima para baixo a pessoa te dá um comando, um policial, por exemplo, uma pessoa, uma autoridade, chega e fala, fica quieto no seu canto agora.
e de cima para baixo ele fala isso, você vai ficar porque você tem medo daquilo ali. Mas por dentro você vai ficar muito chateado. E até no futuro você vai ficar revoltado por causa disso. Então veja que alguns gatilhos, eles não só são antiéticos, mas eles também vão trazer um efeito rebote negativo no futuro. E por isso que é tão importante você acompanhar fontes confiáveis para você aprender do jeito certo a utilizar os gatilhos mentais. Ou senão, você pode começar a achar que uma técnica como essa, que aparentemente é inofensiva, e se ela for explicada de forma inofensiva, você pode até acreditar nela, e na verdade lá na frente ela vai começar a te dar muito efeito rebote negativo. E eu definitivamente não quero isso para você. Mas fica fácil. Como é que eu faço, Éder, para utilizar, por exemplo, o gatilho da autoridade na prática? O que eu estou recomendando aqui para você? Faça uma lista dos gatilhos de autoridade que você pode utilizar. Como, por exemplo, você pode utilizar diplomas? Poxa, coloca teus diplomas lá em algum lugar visível de forma que fica harmoniosa dentro da sua sala clínica. Você pode, por exemplo, colocar o teu currículo. Você pode fazer o currículo. Eu não vejo muitos dentistas fazendo isso, mas dá super certo. Você pode pegar o teu currículo, criar ele, eu já fiz isso, inclusive, funciona super bem. Deixa teu currículo, coloca todos os cursos que você fez, coloca lá a jornada acadêmica, tudo que você fez desde a sua época da graduação, porque o paciente que vê aquilo e fala, poxa, esse cara sempre estudou. E isso é um gatilho de autoridade também, porque ele olha aquilo ali, bota na recepção o teu currículo para você ver o tanto que os seus pacientes vão começar a ver. Aliás, você faz o seguinte, você faz o teu currículo, encaderna ele, foi assim que eu fiz. Encadernei ele bonitinho, o currículo lá, o Éder Carneiro, coloquei na recepção, tirei todas as outras revistas, ou seja, para o cara pegar o currículo. Não quero que ele pegue revista Veja, revista Caras, quero nada de notícia ruim para ele não. Quero que ele pegue aquela informação. E aí depois você fala para sua secretária ficar olhando quem pega aquele currículo lá. Você vai perceber que quase todos os seus clientes pegam, principalmente aquele que vem pela primeira vez no seu consultório. Por quê? Porque ele quer saber com quem ele está falando. Ele quer saber sobre o que você vai trazer de potencial para ele. E ali naquele momento, você já gera nele uma percepção de autoridade antes mesmo de conversar com ele pela primeira vez. E essa é só uma das minhas informações para hoje, que obviamente você pode absorver muito mais dessas informações fazendo uma coisa muito simples. Abrir os meus e-mails. E é o seguinte, eu vou deixar uma regra bem clara aqui para você. Eu envio de 1 a 2 e-mails por semana. 1 a 2. Quando não dá para enviar 2, eu envio 1. Eu me esforço para poder enviar 2 e dentro desses 2 e-mails eu entrego 20% do conteúdo que a Odonto Branding gera. Isso aqui é uma coisa tradicional para a gente. Desde 2013, quando a gente começou com o ensino, a gente sempre distribuiu 20% do conteúdo gratuito e por isso que se você olhar no YouTube tem aula pra caramba. Se você olhar tem mais de 10 publicações de e-book, tem mais de 100 artigos no meu site, tem um monte de conteúdo espalhado para tudo quanto é lugar na internet e esses conteúdos vem desses 20%. E eu envio para quem está na minha lista de e-mail 1 a 2 vezes por semana o conteúdo atualizado, conteúdo novo. E eu não sei quando é que você está vendo essa aula, esse vídeo, mas enfim, se você está vendo ela recente, talvez você abriu o e-mail. Se você está vendo ela, sei lá, 3 semanas depois, imagina o tanto de conteúdo que você perdeu para trás. Bom, qual que é a minha recomendação? Se você já recebe o meu e-mail, abre todos os meus e-mails, é muito importante que você abra. Se você não abrir, o que vai acontecer? Todo mês, a minha equipe vai lá e limpa os e-mails que não abrem os meus e-mails. Por isso que se por um acaso um dia você se cadastrou para receber um e-book, para fazer alguma aula comigo, e de repente parou de receber meus e-mails, provavelmente você foi excluído. Isso é só uma coisa que a gente precisa fazer, porque se alguém não está abrindo os meus e-mails, isso para mim não é legal, como uma pessoa que emite e-mail, que eu não quero pessoas que não queiram conversar comigo, eu quero as pessoas que queiram conversar comigo. E se você não recebe meus e-mails, é só ir no site da Odonto Branding, é só ir no meu Instagram da Odonto Branding, é só ir no YouTube que você vai encontrar um link que vai para algum site meu e ali você coloca teu nome e teu e-mail, que automaticamente na mesma hora você recebe o meu primeiro e-mail. E aí a partir dali, abre ele, responde, manda pergunta, o que você quiser, pode pedir material, que algumas vezes eu forneço alguns materiais, por ali tudo acontece. Então a recomendação é, abra os e-mails. Fechado? Se não abrir os e-mails, eu vou parar de mandar e tá tudo bem. Cada um faz aquilo que é prioridade para cada um. E tá tudo certo. Eu só acho que se você quer aprender sobre isso, é uma boa ficar abrindo esses e-mails. Bom, como eu comentei, essa parte de usar o gatilho da autoridade
com o seu currículo também funciona muito bem. Sabe outra coisa que funciona muito bem, como gatilho de autoridade? Tirar foto com o paciente. Mas paciente fazendo sinal positivo. Paciente fazendo simplesmente assim, ó, sem expressão, ele não traz a mesma coisa. Mas um monte de gente feliz com você, o que parece? Poxa, para quem está vendo pela primeira vez, nossa, esse doutor tem um monte de gente que gosta dele. Olha lá, todos os pacientes deles estão felizes. Então, sempre é bom tirar foto com seus pacientes de posição de felicidade, não necessariamente expondo o serviço. Expor o serviço não é tão impactante, por mais que possa parecer contraintuitivo para você que é dentista, expor o antes e depois do paciente não é tão poderoso quanto expor a prova social de um monte de gente te aprovando, um monte de comunidades inteiras ali, a vizinhança, ainda mais se ele vê alguém, ó, essa pessoa aqui eu conheço, essa pessoa aqui é meu vizinho, trabalhou comigo, trabalhou com meu marido, enfim. Bom, vamos continuar aqui, ó. Como conversar com o sistema límbico. Eu falei sobre a primeira parte, que é a utilização de gatilhos mentais. Essa é só uma das estratégias. Outra estratégia de conversar com o sistema límbico é a linguagem corporal na odontologia. Aí eu estou falando da sua postura, da sua forma de conversar, da sua forma de se expressar, da sua forma de olhar para o paciente. E isso é definitivo. Isso é um grande diferencial, assim como também é gatilhos mentais. Gatilho mental, Éder, resolve tudo sozinho? Não. Gatilho mental te ajuda muito. Agora, linguagem corporal resolve tudo sozinho? Não. Linguagem corporal te ajuda muito. Quando você consegue associar as duas técnicas, você tem uma multiplicação, você não tem uma soma, porque uma está multiplicando a outra. E o impacto disso no cliente é o cliente querer tratar com você. E mesmo que a coisa não fique tão clara para ele do porquê que ele quer tratar com você, a minha resposta, que eu já estou te adiantando, é: o cliente quer tratar com você porque você está conversando com o sistema límbico dele e não com o neocórtex. Esse é o grande segredo. É ali que as decisões acontecem e eu estou te provando isso cientificamente. Não é só da minha boca para fora. Vamos falar um pouquinho da linguagem corporal na odontologia. Linguagem número 1, postura. É o seguinte, se você... Eu vou ter que me virar aqui para ficar melhor para a gente conversar. Se você ficar com a postura assim, ó, ombros caídos, ó, vou tentar fazer aqui, ó, ombro caído, inclinado para dentro, seu paciente vai sentir insegurança em você. Então, às vezes, dá uma olhadinha assim, quando você estiver distraído, se você tem o hábito de ficar meio assim, ó. Se você tem esse hábito, meu amigo, faz o que for para você começar a abrir o teu ombro. O ombro ele tem que ficar mais alto. E isso é fundamental. Pessoas que passam confiança, elas estão falando assim. Quando você está confiante no que você está falando, quando você realmente acredita no que você está falando, você se posiciona de forma diferente de quando você está em dúvida. Você fica assim quando você está em dúvida. Quando você fica acuado, você fica assim. Se você quer passar segurança no que você está falando com o seu paciente, coloca o teu ombro num ponto de altura adequado para isso. Segunda coisa, você precisa com o seu paciente conversar de frente para ele. Aqui no vídeo, por uma questão de estar utilizando o slide, eu fico meio de lado para você. Mas quando você está de frente para o seu cliente, o que você está passando para ele é que você confia nele e a tendência é que ele também fique de frente para você. Inclusive é um sinal que você pode ficar bem esperto para analisar no seu paciente. Se o seu paciente está meio de lado para você, conversando com você de lado, você está sentado aqui, ó, o paciente deveria estar sentado de frente. Só que ele não está de frente, ele está meio de lado assim, ó, na sua mesa. Se ele está de lado, é porque ele está meio desconfiado de você. Ah, o que eu faço com isso, Éder? Se o meu paciente está meio desconfiado comigo, eu vou aplicar gatilhos mentais. Eu vou entender gatilhos mentais. Para isso, obviamente, eu tenho que aprender gatilho mental do jeito certo. Mas quanto mais gatilho mental você aplica do jeito certo, já lá na recepção, como eu te ensinei aqui nesse vídeo, você já vai ver um paciente que chega para você com uma postura diferente. E aí vem um tipo de aprendizado que eu quero dividir com você, que faz muita diferença. Você dificilmente ia conseguir aprender isso fora de um profissional que conhece marketing e odontologia ao mesmo tempo, que é: se você tem o hábito de sentar o paciente na cadeira odontológica e explicar para ele o que está acontecendo na cadeira, atente-se para a sua posição. O que eu estou afirmando para você é que, segundo embasamentos científicos, se você explica para o seu paciente, ele sentado na cadeira odontológica, de lado para ele,
você está diminuindo o seu poder de conexão com ele. Então a recomendação é que você faça a apresentação, mostre a condição que você quer mostrar para o seu paciente de frente para ele. E a posição de atendimento odontológico, ou seja, você no mocho e o paciente na cadeira, ela desfavorece. Você não consegue ficar de frente para o paciente dentro da cadeira, sentado no mocho. Você consegue no máximo ficar de lado. E isso não é tão bom. Então sempre se atente para virar. Quando definitivamente você não pode tirar o paciente de lá, o que eu recomendo? Vira 180 graus o seu mocho. Ou seja, você vai fazer mais ou menos isso aqui com o seu mocho. Que a sua cadeira está aqui, em vez de você falar com o paciente de lado, seu atendimento está aqui, né? Você está atendendo aqui, em vez de você falar aqui, você vira 180 graus, porque você fica quase de frente para ele. E isso melhora a sua percepção e a sua receptividade. Isso com relação à sua postura. Vamos falar um pouquinho do seu posicionamento. O seu posicionamento aqui, eu estou falando do seu posicionamento como profissional. E é muito importante que o seu posicionamento seja um posicionamento firme. Ou seja, você colocar as suas mãos e a sua forma de trabalhar de uma forma bem visível para o paciente, ou seja, o paciente ver as suas mãos é muito importante, o paciente ter você assim e evitar fazer algumas coisas que são muito desconfortáveis e passam insegurança, como por exemplo, ficar se coçando, ficar assim, ó, se apertando, sabe? Se você fica se apertando durante o atendimento, vê se não é tão comum esse hábito, mas eu já vi alguns dentistas fazendo isso. Isso passa muita insegurança para o paciente. Se você fica apertando aqui suas costas, seu ombro, evita de fazer esse tipo de movimentação na frente do seu cliente, porque isso é uma desvenda do seu trabalho. E aí você não consegue atrair. Veja bem, o que eu estou te mostrando aqui é que algumas das suas reações, alguns dos seus posicionamentos vão fazer muita diferença na forma como o seu cliente recebe você, na forma como ele recebe a sua informação e de alguma forma você vai conversar com o sistema límbico dele do jeito correto ou então disparar gatilhos negativos contra ele. E aí ele vai começar assim, não sei porque eu estou meio desconfiado do que está acontecendo, vou pensar melhor, doutor. E muitas vezes eu vou pensar melhor é porque você ficou assim, se mexendo, é porque você não conversou olhando para ele. A sua postura, o seu posicionamento de, por exemplo, ó, olhar para o seu cliente ligeiramente à frente, ó, eu vou te dar uma dica bem legal isso aqui. Quando você quiser fazer com que seu cliente perceba que você tem atenção para com ele, inclina o teu corpo, vou ficar de lado, fica melhor. Inclina o teu corpo ligeiramente para frente para o seu paciente. Quando você faz isso, o que você passa para o sistema límbico do seu paciente é: eu estou aqui prestando atenção em você. Eu estou aqui presente para você. Eu estou presente no sentido de estar fisicamente com atenção. E isso gera conforto emocional. O sistema límbico vê isso como um gatilho positivo, de que você realmente se importa com aquele teu paciente. E essa é uma atitude simples de ser feita, né? Muitas vezes a gente fica pensando assim, eu tenho que mostrar foto intraoral, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Meu, a tua linguagem corporal, o teu gatilho mental, a forma como você se apresenta, postura, ela vem de você muito mais do que qualquer explicação que você faça, do que o sistema lógico. O sistema lógico é só 5% do seu esforço de venda. O resto, 95%, está no límbico. Então, vamos trabalhar o límbico. Por isso que eu friso, é tão importante aprender marketing odontológico. Marketing odontológico não pode ser delegado, não pode deixar para alguém fazer o seu marketing. Você tem que aprender o marketing, porque a hora que você aprende o marketing, você aprende a tirar o conhecimento científico da sua cabeça e passar para o seu paciente de uma forma que ele queira fazer o tratamento com você. Se você não aprende marketing odontológico, o que vai acontecer é que você vai perder cada vez mais paciente. E isso é uma coisa que você tem que ficar ligado, porque infelizmente, se você não aprende isso, não tem paciente e a matemática é simples. Agora, se você aprende, você começa a ter paciente e a matemática também é simples. Você pode escolher qual lado você quer jogar para você. O que você não pode definitivamente é ignorar isso como se isso não fosse importante. Não, eu vou fazer mais uma especialização e agora essa especialização vai dar certo no meu consultório. Pô, eu tô cansado de ouvir isso, sinceramente. Eu ouço muito de alguns dentistas e eu não dizendo que eles falam isso para mim, mas eles chegam até mim com aquela ideia assim: poxa, Éder, eu fiz 2 especializações, achei que a segunda ia funcionar, fiz uma terceira, achei que ia funcionar,
não funcionou. O que eu estou fazendo de errado? Aí eu vou falar, tá, vamos conversar sobre isso aqui que eu estou conversando com você. Aí a pessoa começa a ter um clique de, uau, não sabia disso. Abriu minha mente. Se você quer manter a sua mente aberta, o que você faz? Abre meus e-mails. Aí a sua mente vai ficar aberta, porque eu trago muita coisa legal e eu tento sempre variar os assuntos para que você tenha uma visão 360 sobre as coisas que acontecem sobre marketing odontológico. E por fim, a fala. E a fala é algo que você pode treinar. O mais importante na fala é que você não tenha uma fala retraída. O que é uma fala retraída? Aquela fala que parece que eu tô até assim, ó, querendo jogar meu queixo para trás. Eu falo meio para baixo, olhando para baixo, e eu vou explicando para o paciente meio assim. A fala, ela precisa você precisa ter projeção. E eu não estou falando em falar alto, não é isso. Mas você precisa projetar a sua fala quando você está conversando com o seu paciente. Porque a fala faz muita diferença. Da mesma forma que gaguejar é muito ruim. Ou você tentar explicar e ficar... deixa eu ver, então... assim, sabe essas conexões de... Tenta cortar ao máximo isso da sua conversa com o seu paciente. Quando o paciente falar, é mais fácil você fazer o seguinte. O paciente fez uma pergunta, você faz exatamente o que eu estou falando aqui. Ó. Por exemplo, Dr. Weder, quanto tempo vai demorar o meu tratamento? Então, Dona Maria, o seu tratamento ele vai demorar 3 meses. O que eu fiz aqui que eu não expliquei para você, mas que você pode aplicar? Eu dei um tempo para eu responder. Quando eu dou um tempo para eu responder, a Dona Maria, que é minha paciente, ela entendeu que eu pensei na resposta. Por isso, a minha resposta ela é mais verdadeira. A minha resposta é mais assertiva. Eu tirei informação, porque ela me perguntou uma informação técnica. Não é informação tipo, qual o seu nome? E eu falar, Weder. Não faz sentido, porque essa seria uma resposta automática. Qual o seu nome? Weder. Automático. Agora, qual o meu tempo de tratamento? Veja que é uma pergunta técnica. Aí sim, você para e responde. Toda vez que você tem uma pergunta técnica, para e responde. E esse controle de fala traz uma conversa direta com o sistema límbico do seu paciente. E como eu já te falei, vamos voltar aqui só para a gente reforçar, você tem no sistema límbico, aqui ó, no sistema 1, uma forma de decisão associativa e olha que interessante, ela é rápida e ela é inconsciente, ou seja, o seu paciente não sabe por que ele quer tratar com você, porque ela é inconsciente, mas ele quer tratar com você. Ele sabe disso e ela é rápida, ou seja, eu ganho o paciente muito mais rapidamente. E ela é associativa, ou seja, quando eu associo tanto os meus gatilhos mentais quanto a minha linguagem corporal, aquilo que eu estou oferecendo para o meu paciente, o que eu estou fazendo é fazendo o cérebro do meu paciente pensar rápido e se decidir rapidamente e se decidir de forma assertiva. Certo? Isso aqui utilizado, gente, de forma ética, da forma como eu ensino, é uma coisa maravilhosa para fechar paciente. Você atrai paciente assim com muita facilidade, fecha eles assim muito facilmente. Outra recomendação, saiba valorizar o seu serviço. Aqui, ó, a gente precisa conversar muito sério. Eu realmente fico chateado quando eu pego um colega dentista que pega um serviço ou pega uma restauração para fazer, pega um planejamento para fazer, vira para o paciente e fala, ah não, isso é simples, isso é fácil, não, isso aí vai ser rapidinho. Porque essas palavras, isso é simples, isso é fácil, isso é rapidinho, são palavras de desvalorização do conhecimento. Afinal de contas, imagina se você quer comprar um conhecimento meu, se você quer comprar um produto meu, e eu falo assim, ah não se preocupa não, isso é super simples. E aí eu vou lá e te cobro 50 mil. Você fala, porra, imagina se fosse complicado. É o que você vai pensar. Você fala, tá caro, automaticamente está caro. Então não é que você tem que assustar o seu paciente falando que a coisa é séria, que isso, que aquilo. De jeito nenhum, nada de exagero. Marketing de honestidade é o que funciona. Agora, você não pode desvender você mesmo. Você não pode colocar você abaixo da sua importância. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Para quase todos os profissionais, a não ser que você seja um ortodontista que não faz só orto, dar anestesia é um procedimento simples, rotineiro. Ele já é simples para você. Agora,
para aprender a dar anestesia, você teve que fazer anatomia, você teve que fazer bioquímica, você teve que fazer farmaco, você teve que ir para a clínica e só de materiais dentários, você teve que fazer um monte de disciplina para só depois ir para lá e ainda ficar um tempão calculando as linhas para acertar no lugar certo. Só que com o passar do tempo e com o dia a dia, principalmente com a prática clínica, fica automático para você. Lembra que eu te falei uma coisa interessante? Olha só, quando você aprendeu da anestesia, quem estava trabalhando era esse aqui, ó, o sistema racional. Por isso que demorou, você precisou de esforço, você teve que fazer muito esforço para aprender a anestesiar. Basta você lembrar o tanto que você estudou. Você foi devagar para aprender. Você teve que usar muita lógica no início. Você demorou. E muitas vezes você ficou indeciso com a anestesia. Porque quem estava ativo? Seu sistema 2. Exatamente como fica ativo o sistema 2 quando eu te pergunto qual que é o resultado de 87 dividido por 14. Você para e fala, peraí, isso é difícil para mim. Agora, depois que você aprendeu da anestesia, quem está comandando é o seu sistema 1. Por isso que você faz de forma inconsciente uma anestesia, você faz ela rápida, você faz ela no piloto automático. Por isso que você aprendeu a fazer. Agora, esse sistema 1 que para você ficou fácil, ele simplesmente foi internalizado. Ele foi aprendido dentro do seu cérebro. E você não deveria pegar o teu conhecimento só porque ele ficou internalizado e falar para o paciente que ele é simples, fácil ou tranquilo demais. Porque de fato não é. E aí vem esse outro gráfico aqui. Eu já apresentei ele em outras situações, mas eu até cometi um erro, agora eu estou corrigindo o meu erro. O meu erro foi não ter citado a fonte, e na verdade eu me esqueci da fonte. Que é esse aqui, ó, Leonard Berry, Problems and Strategy in Service Marketing, Hospital and Health Networks. Então esse aqui é o cara que criou essa matriz e eu adaptei. Eu adaptei porque isso aqui foi criado para marketing médico. E aí eu fui lá e falei, não, tem algumas coisas aqui que eu tenho que tirar porque não faz sentido na odontologia. E eu simplesmente tirei e coloquei de uma forma, mas a base está toda respeitada. A base está respeitada, eu tirei os exemplos. Então, por exemplo, olhando aqui, ó, você pode colocar um implante dental. Se você vender o implante dental como um produto, ou seja, você falar para o paciente assim, Dona Maria, você precisa de um implante. E é o seguinte, implante importado é melhor. Então eu vou colocar um implante importado no seu caso. O que você está falando para a Dona Maria é, Dona Maria, meu serviço não importa. O que importa é que a senhora tem um implante importado. E o sistema límbico da Dona Maria aprendeu isso. Não é o racional dela, não. O límbico dela pensou, implante importado é bom. Olha o gatilho mental do implante importado. É mais ou menos isso. E aí o que acontece? O seu concorrente talvez tenha falado a mesma coisa. Só que o seu concorrente cobrou mais barato. E aí o que o sistema 1 do seu paciente falou? Opa, você está comprando a mesma coisa do outro lá, só que o outro é mais barato. Vamos fazer no mais barato. Porque você desvalorizou o seu serviço. O que esse gráfico aqui, que foi do Leonard Berry, mostra pra gente é que você tem que deslocar o seu serviço odontológico para o lado aqui da esquerda. Porque ele fica difícil de avaliar e comparar. Por que fica difícil de avaliar e comparar? Porque quem está pensando é o sistema 1. E o sistema 1, ele pensa de forma inconsciente. O paciente não sabe por que ele quer fazer com você, mas ele quer fazer com você. E isso é a confiança que ele gerou, um rapport que ele gerou, e tudo isso de forma inconsciente. Toda vez que você joga como produto, ou seja, ah não, é um implante que resolve o seu problema. Pô, o outro também faz implante. Eu estou jogando mais para produto. Produto é fácil de avaliar e comparar, eu vou fazer no mais barato. Exemplo, tem aqui, ó, segura aí, tem aqui um fio dental. Esse fio dental custa R$10 numa farmácia e de frente, no supermercado de frente, custa R$6. Como ele é um produto, eu vou comparar ele muito facilmente e vou comprar o mais barato, porque afinal de contas eu valorizo o meu dinheiro, assim como o seu paciente valoriza o dinheiro dele e assim como você também valoriza o seu. Fácil de entender isso? Então nós fechamos aqui agora 3 grandes conhecimentos para te ajudar a fazer cliente querer fechar com você. E um outro que é muito importante para você associar, e vamos fazer uma pausa aqui para a coisa não ficar complicada. O que eu te expliquei até agora? Eu te expliquei sobre o sistema límbico, ou seja, eu te expliquei quem decide, quem toma a decisão para o seu cliente, sistema límbico. Eu te expliquei gatilho mental, aí eu te expliquei sobre como você vai trabalhar com o seu paciente
conversando com o sistema límbico a partir de linguagem corporal, que não é necessariamente, não se confunde com gatilho mental. Gatilho mental são símbolos, as coisas que você, de alguma forma, faz o paciente colocar, mostra para o paciente para ele perceber para você ou autoridade. Tem outros gatilhos mentais, no meu canal do YouTube tem bastante sobre isso aí, você pode procurar lá se você quiser. No meu site também tem bastante coisa. Agora, eu vou falar sobre o canal preferencial de comunicação. Então, assim, é uma outra coisa. Até agora, eu coloquei situações que você constrói ao redor de você para que o cliente queira tratar com você. Agora, essa aqui é a forma como você se comunica com o seu cliente. Agora é de você para o seu cliente. E cada pessoa, eu, você, minha esposa, Dona Maria, cada pessoa tem o seu próprio canal preferencial de comunicação. Éder, o que é canal preferencial de comunicação? É a forma como o cliente recebe a informação, a forma como ele aprende. Você já ouviu falar, quando você tinha colegas na faculdade, ou sei lá, na sua especialização, que tem aquele cara que, eu gosto de escrever. Não, para mim, escrever resolve. Tem gente que não, tem que prestar atenção. Se eu não prestar atenção, perdeu. Cada um tem um jeito de aprender. Mas, nesse caso aqui, que é um caso associado à apresentação de um serviço odontológico, nós podemos utilizar aqui, ó, essa fonte aqui, ó, James Wayne Learning Styles, Implications for Distance Learning, University of South Florida. Eu, inclusive, palestro nessa universidade aqui, nós fizemos um evento nela em 2019 e agora em 2020 temos mais um. E eles têm um campo de estudo de comportamento de vendas bem interessante que vale a pena trabalhar em cima deles. E esse cara aqui especificamente não é o único que tem trabalho nessa linha, mas ele especificamente foi a fonte que eu trouxe para a gente trabalhar em cima de cliente visual, cliente auditivo e cliente sinestésico. E o que é um cliente visual? O cliente visual é aquele que ele aprende, ou seja, ele consegue entender o serviço odontológico que você está apresentando para ele através de estímulos visuais. Então é o cara que, por exemplo, se dá muito bem em ver na tela como é que vai ficar o antes e depois dele, ver o projeto, ver o mockup, olhar assim no espelho, ó, esse aqui. O cara visual, ele olha a tua mesa, se tiver um cisco, tiver uma gotinha, uma manchinha no refletor, ele vê. Ele é aquele cara aquele seu amigo que acha o pelo no restaurante. Aquele cara que sempre acha, não é o que acha eventualmente, aquele que sempre acha. Aquele cara é um cara visual e ele é estimulado por situações visuais. E como é que você descobre isso aí? Isso aí é o seguinte, existe uma forma para descobrir isso. Aqui eu recomendo, que foi desenvolvido pelo Odonto Branding, pelo nosso departamento de pesquisa e desenvolvimento, é a aplicação de um questionário pré-anamnese. Funciona perfeitamente. Se você quiser receber, como é que você faz? Você vai lá no meu e-mail, aliás, no seu e-mail, pega qualquer e-mail que eu te mandei, responde pedindo essa avaliação de cliente, canal preferencial de comunicação, que a gente te responde. Mas tem que ser por e-mail, não me pede isso por outra via não, porque é complexo demais. Às vezes tem gente que me pede pelo Instagram, fala, cara, não tem como te mandar isso pelo Instagram, não tem como te postar isso, mandar por sinal de fumaça, não. Eu tenho como te mandar por e-mail. Então o que você faz? Abre o e-mail, pega lá e-mail e fala, Éder, me manda o canal preferencial de comunicação. Eu te mando lá, você aprende a aplicar. Ah, Éder, mas eu não tenho o seu e-mail. Você não tem meu e-mail? Vai no site odontobranding.com.br, é só se inscrever lá. Bota teu nome, bota o seu melhor e-mail, aquele que você mais usa. No minuto seguinte, menos de 30 segundos, você já recebe o meu primeiro e-mail de boas-vindas. Vai lá e responde ele e já pede isso aqui que tá tudo certo, beleza? Tá assim? Certinho? Show de bola. Então aqui você vai ter o cliente visual, o cliente auditivo, que é ao contrário do visual, é o cara que você precisa conversar com ele, ele precisa entender descrição, o que é, como é que vai ser, e tem o cliente sinestésico. O cliente sinestésico é um cliente mais emocional, é um cliente que precisa sentir confiança, sentir acolhimento. Para ele a temperatura faz diferença, se está muito quente incomoda, se está muito frio incomoda. Para ele assim, o cheiro incomoda se estiver ruim, o cheiro agrada se estiver bom. E cada cliente é de um jeito. E a forma como você aborda cada cliente, as palavras que você utiliza para cada cliente é um pouquinho diferente. Por exemplo, se você está falando com um cliente visual, o que você tem que reforçar com ele? Por exemplo, Dona Maria, você conseguiu ver como é que vai ficar? Ficou claro que você conseguiu perceber tudo que vai acontecendo, estimulando a visão? Cliente auditivo, você entendeu tudo o que está acontecendo?
Cliente sinestésico, você ficou com alguma dúvida? Tem alguma coisa que eu posso fazer para você? Você conseguiu compreender os benefícios que você vai ter desse tratamento? Por quê? Porque o sinestésico ele é muito sensitivo. Você sentiu como vai ser bom o tratamento para você? Basicamente essa é a questão. E isso é uma coisa que, enfim, eu estou indo de forma muito aprofundada com você em marketing, me desculpa se está muito aprofundado, mas é que realmente eu não consigo ficar na superficialidade, porque se eu ficar na superficialidade, você pode aplicar de um jeito que não funciona. A gente tem que realmente ir dentro com profundidade. E como eu falei, essa aqui é uma parte que eu faço gratuitamente com muito carinho para todos vocês. Recomendação final, não menos importante. Olha só, leia essa frase, decora essa frase, escreve essa frase na palma da mão, escreve no espelho do banheiro, para você ver todo dia. O dentista que sabe marketing odontológico é o profissional do presente. Eu não estou nem falando profissional do futuro. Era profissional do futuro 10 anos atrás. Agora não é, é o do presente. Se você não tem uma presença ideal, e não é estar presente na rede social, é uma presença ideal, do jeito certo, com o jeito certo de se apresentar, o jeito certo de se comunicar, o jeito certo de fazer o que eu chamo de pegar o teu conhecimento e colocar na cabeça do teu paciente, absolutamente você está perdendo espaço. Você está perdendo dinheiro, você está deixando dinheiro na mesa, você está deixando de atrair bons clientes. E o que acontece? Essas pessoas ainda estão ficando sem os devidos cuidados de saúde e realmente, vamos ser sinceros aqui, eu e você, marketing odontológico é função do dentista. Não dá para delegar isso aqui que eu te ensinei hoje. Não dá para delegar. Se você perguntar para um profissional que estudou marketing, ele não consegue te ensinar isso. E sabe por que ele não consegue? Porque ele nem sabe como é que fica um paciente sentado na cadeira. Porque ele nem sabe como é que é o sistema de apresentação de um caso clínico. Porque ele não sabe como é que você recebe um paciente, ele não sabe o momento que o paciente sente a maior tensão. E esse é um elo de conexão que me facilita muito para chegar para você e falar assim, ó, marketing está aqui, aplica ele desse jeito e você vai ter o cliente satisfeito desse jeito. Tudo que eu te falei aqui, você pode aplicar hoje. Com alguma coisinha vai te dar um trabalho, como por exemplo, você fazer o gatilho da autoridade lá, você reajeitar a tua mesa, alguma coisa nesse sentido aí. Mas é muito importante que você faça isso. Não é aconselhável delegar o seu marketing. Inclusive, eu quero realmente contar com a sua colaboração. Se você está assistindo essa aula aqui dentro do site do Odonto Branding, embaixo tem um botão de compartilhar. Vai e recomenda ele para o seu sócio, para o seu colega de trabalho, para o teu colega de curso de mestrado, joga no grupo do teu colega, mostra isso para o seu professor de pós-graduação, fala assim, professor, esse cara tinha que estar aqui mostrando para a gente como é que a gente vende do jeito certo. Porque assim, é uma falha, não do seu professor, é uma falha do sistema educacional brasileiro não inserir técnicas de marketing do jeito certo dentro dos programas de pós-graduação e dos programas de graduação. E o resultado é que as pessoas saem para o mercado de trabalho sem saber como se posicionar, sem saber o que fazer. E isso aí demora 10 anos, 15 anos às vezes, para o cara começar a entender onde é que ele se posiciona, onde é que dá certo, o que, que não dá certo para ele. Ou seja, ele perde muito tempo, muita oportunidade de estar crescendo na profissão, simplesmente porque não teve esse conhecimento de base. Eu vou ter o maior prazer em poder ir e fazer essa conexão para te ajudar dentro da sua especialidade, dentro da área de atuação. Pode contar comigo nisso aí, eu estou deixando a minha palavra para você. E, por último, não menos importante, se você está no meu site, tem um grupo nosso no canal do Telegram que se chama Bastidores do Odonto. Lá só tem dentista e eu coloco muito conteúdo lá também. Tão importante quanto você abrir os meus e-mails é você estar fazendo parte desse grupo. Porque essa comunidade que tem lá dentro, ela tem acesso à informação privilegiada. Se você quer ter acesso à informação privilegiada, vai para lá. O Éder, canal do Telegram, substitui o e-mail? Não, não substitui. A minha recomendação é abra os meus e-mails. Toda semana eu mando um, no máximo 2. Cara, não é esforço. Vai lá. Chegou o Éder Carneiro, Odonto Branding, vai ler o que é, que com certeza você não está perdendo seu tempo. Você está, ao contrário, ganhando. Prova disso é se você gostou desse vídeo. Se você achou que esse vídeo aqui não te ajudou, nem abre meu e-mail. Ou então abre e sai da lista e deu. Não precisa mais seguir. Se você acha que isso aqui te ajudou, continua, porque tem muito mais. Esse aqui é só um, tem mais de 100. Beleza? E se você quiser saber mais, eu vou te deixar aqui, ó,
Esse é um guia de postagem para rede social. Você encontra ele no meu site, você encontra ele no meu e-mail. Se você quiser receber, é só responder o e-mail. Você tem essa aqui que é muito legal, que é como aumentar a credibilidade no consultório. Foi uma live que eu acho que eu gravei umas 2 semanas atrás, uma semana atrás. Muito bacana para você assistir também. E também o nosso evento online, que eu não sei se vai estar disponível quando você estiver assistindo esse vídeo, mas é só abrir os meus e-mails que você não perde nenhum desses conteúdos. Eu envio tudo por e-mail. Por isso que eu te falei que é tão importante abrir os meus e-mails. Nós temos um evento online, que é um workshop, onde eu organizo de forma mais profunda ainda e mais sequencial. É um evento online, não é um vídeo separado como esses que eu produzo como aulas para você ter dicas ou ter algo que te faça avançar um pouco mais. O workshop é realmente algo assim imperdível, a experiência é muito bacana, a comunidade que se forma é muito bacana. Eu recomendo que você participe, principalmente se ele já estiver disponível para você. Como é que eu sei, Éder, se está disponível? Não sei que dia que você gravou esse vídeo, eu não sei que dia que eu estou assistindo. É o seguinte, é só abrir meu e-mail. Abrir meu e-mail, meu amigo, se tiver no ar, você vai estar recebendo. Se não tiver no ar, você não vai estar recebendo. Simples assim. Beleza? Grande abraço, lembra de compartilhar, de enviar para todas as pessoas que são pessoas queridas para você e a gente se vê no próximo.